pessoal, tudo bem? Lucas por aqui. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar uma sequência, né, ao assunto do vídeo anterior, que foi a questão da coragem como fundamento da liderança, né? Então, ah, esse é um fundamento muito importante, né, quando a gente fala na questão da liderança, né, no nosso dia a dia. Então, a palavra coragem, ela tem a ver com a questão do agir com o coração, né? Então, o caminho do coração, ele vai ser o caminho da coragem, né? Então, coragem seria basicamente a gente enfrentar, né, os medos, apesar do desconhecido. Então, é a gente se lançar muitas vezes num caminho que nós não sabemos aonde aquele caminho ele vai levar, né? Então, até por exemplo, quando a gente estuda algumas filosofias mais da linha oriental, a mente, né, ela gosta muito de ter o controle de tudo, né? E quando a gente age com o coração, né, num ato de coragem, é muito assim, de agir de acordo com o nosso coração, né? E quando a gente age com o coração, a gente não tem garantia de nada. Não é uma coisa racional, né? A gente pode trazer o aspecto racional também para as nossas ações, mas a essência da coragem, né? O aspecto mais puro dela é agir com o coração. É quando a gente age, quando a gente atravessa, né, algum ponto, algum caminho, sem a certeza de onde aquele caminho vai nos levar, né? Então a vida, ela não dá ouvidos, né, à lógica, né? Ela segue o seu fluxo, né, de forma imperturbável. E tem uma história muito interessante que eu escutei, que eu li, na verdade, há um tempo atrás, que foi o seguinte: quando o Alexandre o Grande ele chega na Índia, né? Alexandre o Grande, então, ele sai ali da região da Grécia e comanda exércitos, né, que vão conquistando territórios. Em determinado momento ele chega até a Índia, né? E quando ele chega na Índia, ele se depara com um sannyasin, né? Que seria um místico, né? Altamente evoluído espiritualmente. Então o objetivo dele, quando ele se depara, né, com esse místico, o nome dele era Dandamis, ou Dandamis, enfim, ele gostaria de trazer, a vontade dele é trazer esse místico para capital, né, para, enfim, para viver com ele na terra natal dele, né, na Macedônia. Então ele ordena, né, Alexandre o Grande ordena aos seus soldados que tragam, né, esse sannyasin até a presença dele, para que então ele possa acompanhar o exército de Alexandre o Grande de volta, né, para sua terra natal. E aí esses soldados chegam lá e tem uma surpresa. Esse sannyasin, ele simplesmente diz que não não obedece a ordem de ninguém, né? Que ele não é escravo de ninguém e não vai obedecer a ordem, né? Então, e os soldados ficam então impressionados, né? Porque naquela época, né, pelo poder que Alexandre o Grande tinha, né, eles até orientaram, né, Dandamis ali que aquela era uma posição muito perigosa, né? Se posicionar dentro dessa maneira poderia trazer consequências muito severas, né? Inclusive uma pena de morte, né, para ele naquela situação. E, né, o Dandamis se manteve irredutível, ele não mudou de opinião. Dizem então que Alexandre o Grande foi ao encontro, né, desse sábio místico, né, e estava empunhando, né, a sua espada. Quando ele chegou na presença, né, do místico, o místico começou a rir, né? Achou engraçada a situação, começou a rir e ordenou a Alexandre o Grande que guardasse a espada porque aquilo não se fazia necessário, né? E disse, né, que não tem como é, matar quem não tem medo de morrer. E aí reza a lenda que foi a primeira vez que Alexandre o Grande seguiu, né, as ordens de alguém, né? E Alexandre comentou na ocasião que nunca tinha conhecido alguém com tamanha majestade, né? Imagina Alexandre o Grande, que tinha cruzado com reis, com imperadores, enfim, com guerreiros de todos os tipos. Naquela situação ali, né,
ele se dá conta, né, ele fala essa frase, né, que ele nunca esteve na presença de alguém com tamanha majestade. E aqui nós podemos ver, então, com essa pequena história, que um ato, né, de extrema coragem, ele ressoa até mesmo diante de reis e imperadores, né? E não havia dúvidas, né, e não há dúvidas agora, nesse momento, de que Dandames era um grande líder, né? Ele era admirado por muitas pessoas, né, respeitado por muitas pessoas, porque ele seguia, né, a sua verdade de maneira corajosa, né? Então ele tinha plena convicção do que ele acreditava e tinha coragem para defender essa convicção diante, né, de qualquer pessoa. A coragem é seguir muitas vezes trilhas perigosas, né? É avançar sem ter a certeza do que vai se encontrar lá na frente. E por isso que para liderar, pessoal, a coragem ela é um fundamento importante, porque nem sempre a gente consegue seguir em frente com respostas prontas. Muitas vezes nós temos situações ali que a gente encara no nosso dia a dia que não existe uma certeza, não existe uma resposta pronta. E a gente tem que avançar, né, apesar disso, né? Então isso é liderar, isso é um fundamento importante, né? Então a fé em algo maior e o agir com o coração se tornam, né, acabam se tornando ali o pilar que sustenta, né, o líder que está em movimento, certo? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço para todo mundo e seguimos em frente.